Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está no quarto episódio do Socialismo Criativo Entrevista Moda e Política. Hoje eu recebo, com muito orgulho, muita alegria, o professor Elias Jabbour. A gente vai falar sobre a Shein, eu aprendi e desaprendi. Shein, maior startup de moda do mundo, e sobre o milagre do crescimento chinês. Eu vou só fazer uma apresentação para passar a bola para o professor Elias, que é especialista no processo de desenvolvimento recente da República Popular da China. É graduado, mestre e doutor em Geografia pela USP e professor adjunto da faculdade e do programa de pós-graduação em Ciências Econômicas e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais na UERJ, que, aliás, fez aniversário, não, acho que foi a do Norte Fluminense, né? Fez aniversário essa semana. E nesse nosso papo, como eu já disse, a gente vai falar da Shein, que é a maior startup de moda do mundo e o milagre do crescimento chinês. Seja muito bem-vindo, professor. Yara, eu que fico super agradecido, eu fiquei assustado quando recebi o convite, até porque eu nem entendo de moda, eu me visto muito mal, entendeu? Minha companheira sempre fala que eu coloco minhas roupas todas amassadas e tal, ou seja, eu fiquei assim, achei super contraditório com com o meu jeito de ser, mas eu achei, aí você me explicou e tal, e agora tô mais relaxado e tal. Enfim, tô bem ansioso pra gente bater um papo legal sobre a China, e também sou curioso com essas coisas que você tem trabalhado. Estamos na área aí, valeu. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer aqui uma apresentação, professor, para as pessoas entenderem do que a gente vai falar e por que um geógrafo especialista em China está aqui falando sobre moda. Porque as pessoas se esquecem que a moda ela não está só na passarela. A moda ela é um modo de produção. Aliás, a moda só existe no sistema capitalista. A primeira revolução industrial, quem deu o impulso foi o cultivo do algodão, foi o tear mecânico e foi o escravagismo, né, com o colonialismo. Então, a moda, eu costumo chamá-la de a filha predileta do capitalismo, porque ela reúne todos os atributos. E eu fiquei muito impressionada quando você falou do universal no particular, porque eu acho que é isso que a moda é. Eu consigo ver a dinâmica capitalista pela dinâmica da moda. Né? Então, a Shein, que é uma... A gente tem que falar em inglês mesmo, porque é uma marca que ela fala para fora da China, não para a China. Ela foi criada em 2008 com outro nome, ZZKO, KKO, e ela vendia apenas vestidos de noivas. E nesse processo, o cara conseguiu entender como que funcionava um algoritmo de e-commerce. Né? E a pandemia ela deu um impulso explosivo para o crescimento da Shein e é uma das poucas marcas de consumo chinesas a ganhar uma aclamação global. Ela é um fenômeno no TikTok, é um fenômeno entre as adolescentes, é uma coisa muito impressionante. E a plataforma ela ganhou, inclusive, as manchetes recentemente porque ela ultrapassou a Amazon em downloads de aplicativos nos Estados Unidos. E ela também criou um culto de seguidores por suas roupas fast fashion, vendidas em todo o mundo. Ela atende mais de 200 países. Apenas no primeiro semestre desse ano, o aplicativo acumulou mais de 81 milhões de downloads em todo o mundo. Há um ano, em agosto de 2020, a Shein tinha uma avaliação de mercado de 15 bilhões de dólares, de acordo com uma instituição que chama PitchBook. Nesse verão, esse valor dobrou para até 30 bilhões, com receita anual chegando a 10 bilhões, tudo isso em dólar, tá, gente? Segundo informou a Bloomberg, sem citar fontes, né? O que não... sem identificar as fontes que não nos causa surpresa. E a Shein se posiciona como uma empresa global, com ênfase na distribuição, e ela envia para mais de 220 países ou territórios. E ela tem preocupado, inclusive, marcas como a Zara e a H&M no próprio jogo delas, né? Porque a marca chinesa ela produz os itens mais rapidamente e proporciona uma experiência digital com os clientes muito interessantes. Eu, inclusive,
por curiosidade, que eu não costumo comprar de fast fashion, não que eu tenha nada contra, é uma questão pessoal, eu fui olhar. É impressionante a maneira que eles fazem as entregas de conteúdos para quem, né, com o seu perfil. É um algoritmo muito afinado, né? E todas as vezes que o consumidor acessa esse aplicativo, ele ganha pontos. E quanto mais você ganha pontos, mais você pode economizar nas compras. Eu tive, inclusive, numa compra que eu fiz para coisas aqui para os meus meninos, cueca, meia, eu tive um desconto de 15% na minha primeira compra. É relevante você, né? Numa crise dessa. Ainda tem ela premia clientes por tudo, desde abrir o aplicativo, se eu abro o aplicativo eu já ganho ponto, até participar de transmissões ao vivo, de concursos de design de roupas, e essa capacidade da Shein de atrair usuários para a plataforma é um dos principais ingredientes para o sucesso dela, junto com o processo hiper rápido. Eu acho que a gente está numa outra categoria de fast fashion, agora é ultra rápido, né? Uma moda que, com preços de base muito baixos, são pechinchas mesmo, e ofertas de produtos, eles trazem para mim o que eles sabem que eu vou gostar, pelo que eu naveguei. Que é algoritmo, não é nenhuma novidade, mas que eles fazem muito melhor do que os outros. Aí eu vou até pedir para fazer agora a primeira pergunta, pedir para o Fred colocar aí uma matéria que, inclusive, a gente ouviu o professor Elias, sobre a China, né? Para dando um panorama, a gente começou uma nova série especial, que é a China de Confúcio a Marx e Mao. Eu até recomendo a leitura, porque existem muitos mitos e inverdades, e não gosto de falar fake news, que se é fake não é news, né? É mentira mesmo. Então, eu vou fazer agora a primeira pergunta, que a China tem vivenciado um verdadeiro milagre de crescimento econômico nos últimos 40 anos. E uma coisa que me chama muita atenção, que é a busca pela prosperidade comum. A Shein está nesse contexto de desenvolvimento. Então, eu queria que você explicasse para a gente o caminho percorrido pelo Partido Comunista Chinês para transformar a China na potência que ela é hoje. Novamente, boa noite a você, a quem está nos assistindo e que chegou agora, né? É uma pergunta que a resposta demanda conhecer a história do Partido Comunista, porque sem o Partido Comunista não existiria nada daquilo, né? Inclusive, recentemente, o Partido Comunista fez 100 anos de idade, chegou ao seu centenário, né? E o caminho chinês, primeiro, o caminho da tomada do poder político, né? Porque as pessoas hoje, Yara, uma das coisas que são mais comuns quando se fala em China e processo de desenvolvimento econômico, é esvaziar o conteúdo político daquela experiência, né? Ou seja, como que aquilo fosse uma experiência de crescimento econômico, sem conteúdo político, ou seja, qualquer país que fizesse as escolhas que a China fez poderia crescer e tal, e tudo bem. E as coisas não são muito assim, né? Ou seja, a China, primeiro ela faz uma revolução, cujo objetivo dessa revolução nada mais era do que buscar o direito que o capitalismo negou a ela mesma, de buscar o seu próprio caminho de desenvolvimento e planejar esse desenvolvimento. As revoluções socialistas do século XX, elas são basicamente revoluções nacionais voltadas para o cumprimento de tarefas que as burguesias locais foram incapazes de fazer. Eu costumo dizer, por exemplo, que aonde não teve o Getúlio, onde não teve o Bismarck, onde não teve a inovação Meiji, que é no Japão, o Partido Comunista ele acabou sendo cumpridor das tarefas históricas das burguesias nacionais. Então, industrialização, reforma agrária, educação, saúde. Então, o caminho chinês passa pela Revolução de 49, né? E em 78, ou seja, depois de 30 anos em que a China tem crescimento econômico, ou seja, a China tem um crescimento industrial médio entre 52, que é o primeiro plano quinquenal, e 78, um crescimento industrial médio de 6,2%, ou seja, se nós formos observar historicamente, a China cresce sem parar há 70 anos, né? O que acontece é que, a partir de 78, a China ela inaugura uma nova dinâmica de desenvolvimento, né? Uma dinâmica em que ela se coloca como parte do sistema capitalista internacional, né? Só que antes dela tomar essa decisão estratégica de fazer parte do sistema capitalista internacional, ela montou sua própria estratégia, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a minha geração, ela cresceu ouvindo que o Brasil tinha que
se abrir para o mundo, tinha que entrar no processo de globalização, que o Brasil era um país muito incapaz, então tinha que admitir o capital estrangeiro de qualquer jeito, que só o capital estrangeiro ia salvar o Brasil, né? E os chineses, eles fizeram o contrário, eles aproveitaram a circunstância histórica, que foi final da década de 70, em que existia um processo de mobilidade de milhões de unidades produtivas, buscando custos menores de produção, fora dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, para colocar a sua estratégia em andamento. Ou seja, vocês vêm para cá, eu quero a sua tecnologia, eu quero as técnicas de administração, tá? E vocês vão vir para cá e vão se associar com o empresário local, né? Então, o caminho chinês de desenvolvimento passou por políticas industriais e de absorção do capital estrangeiro altamente condicionadas. Então, né, a Yara Vidal, se quisesse investir na China, ter um negócio seu aí e tal, de moda, quer investir na China, é legal. Desde que você se associe com um empresário chinês ou com uma empresa local, e você, na medida das necessidades do Estado chinês, você vai ter que transferir a sua tecnologia ou não, né? Então, foi tudo condicionado, ou seja, essa inserção da China no mundo, que nós vemos nos últimos 40 anos, ele foi amplamente condicionado por uma estratégia nacional pré-definida, né? Eu acho que o caminho chinês passa por isso, por uma decisão política, né? Não uma decisão econômica propriamente dita, uma decisão política de adentrar o processo de globalização e tirar o máximo proveito desse processo para fins de sua estratégia nacional. Basicamente é isso, né? Assim, em poucas palavras, né? Só essa questão daria uma conversa de 3, 4 horas, assim, um bate-papo, assim, daria uma tese, né? Porque, aliás, o que mais tem é tese para explicar, responder essa questão que você levantou. Mas, em linhas gerais, é um pouco isso, eu acho, né? E a capacidade também, ao longo dos 40 anos, Yara, para terminar essa resposta, para colocar um recheio melhor nela, a capacidade do Estado chinês ir se condicionando ao longo do tempo, né? Por que eu estou dizendo isso? Há 40 anos atrás, 40 anos e poucos atrás, o capitalismo ele tinha crises, como é parte da sua natureza, e essas crises tinham praticamente data para acontecer. Na medida em que muda, vamos dizer assim, a dinâmica de acumulação capitalista principal, o capitalismo deixa de ser, vamos dizer assim, voltado para a produção de mercadorias, para ser um capitalismo voltado para a produção para o enriquecimento fora da produção, ou seja, a partir da financiarização, da especulação financeira, o sistema capitalista ele se tornou as crises se tornaram cada vez menos espaçadas do ponto de vista das datas, né, e mais violentas, né. Então a China, contraditoriamente, ela entra nesse mundo capitalista e se vê obrigada, por exemplo, a criar uma massa de gente capaz de planejar a economia chinesa, ou seja, a palavra-chave é planejamento, em um mundo marcado por crises de cada vez maior intensidade e menor espaçado ao longo do tempo, né? Ou seja, teve que criar uma capacidade estatal de previsão muito grande o país, né? Ou seja, discutir desenvolvimento econômico não é uma coisa das mais fáceis, como dá para se perceber, do que falar que é trabalho escravo, que é isso, que é aquilo, enfim, é tudo isso que a gente ouve falar quando o assunto é China, né? E Elias, tem uma coisa que eu nem coloquei no roteiro, mas que eu assisto suas aulas, né? Eu faço seus cursos, porque é um assunto muito difícil mesmo de entender. É a experiência soviética. A experiência soviética, o quanto ela contribui para essa configuração no socialismo com características chinesas. Fala um pouquinho para a gente dessa transição, dessa experiência, né? Porque as pessoas acham que tudo tem que vir pronto, sabe? É como se o socialismo tivesse sido inventado e fosse uma bíblia para a gente poder colocar. E eu acho que não é bem por aí, né? Ele é uma coisa local, a dinâmica é nossa, histórico-material. Fala um pouquinho para a gente do que a China, na sua avaliação, pode ter aprendido com a extinta União Soviética. Primeiro que a pergunta é ótima, e você, como uma pessoa com uma inteligência acima da média, já respondeu a pergunta, né? O que eu vejo é o seguinte: primeiro que nós vivemos um mundo hoje, aí é uma visão particular minha, em que
marcado pela transição capitalismo-socialismo em âmbito mundial, né? E essa transição começa com a Revolução Russa de 17. Por quê? Porque a Revolução Russa, além de marcar o surgimento de um novo modo de produção, uma nova forma de organização da sociedade, ela também inaugura os marcos institucionais que capacitam o ser humano a ser senhor do seu destino, ou seja, inaugura marcos institucionais que nos capacita a planejar a economia, por exemplo. Então, quando eu acabo descobrindo como funciona o capitalismo, eu acabo que tendo condições, a partir de mecanismos institucionais, de me desenvolver a partir do conhecimento prévio de como o sistema funciona. Então, a Revolução Russa, ela inaugura essa era na humanidade, né? E, evidentemente, que eu já vou entrar no modelo soviético daqui a pouco, né? Modelo aqui, entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra modelo, né? Porque modelo leva a noção de receita de bolo, e como você disse, as coisas são históricas e materiais, as dinâmicas são muito nacionais, né? E, por outro lado, a Revolução Chinesa, aliás, os chineses sempre falam isso, ou seja, a Revolução Russa, ela foi a luz no fim do túnel que os chineses viram para o fim do seu século de humilhações, ou seja, a China, desde as guerras do ópio de 1839, ela passou por um processo de retaliação por potências estrangeiras, por humilhações, uma humilhação nacional sem precedente, a ponto de alguns lugares de Xangai ter placas escritas assim, proibida a entrada de cães de chineses, né? Então, a Revolução Russa, por exemplo, quando um grupo pequeno de militantes acaba que percebendo que a Primeira Guerra Mundial como uma oportunidade para derrubar uma monarquia secular, aquilo acaba que mostrando para os chineses que existe luz no fim do túnel. Tanto é que a Revolução em 17, em 19 o Manifesto Comunista é traduzido para o mandarim, em 21 é formado o Partido Comunista, e em 49 eles chegam ao poder, né? E, evidentemente, também, que, do ponto de vista político, a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial foi fundamental para a Revolução Chinesa, né? A vitória da União Soviética, ela muda a correlação de forças no âmbito mundial absurdamente, e os chineses se aproveitam disso, né? Ou seja, o Partido Comunista da China no seu processo revolucionário. Pois bem, o modelo soviético de desenvolvimento, ou seja, a dinâmica de acumulação baseada em relações desiguais entre campo e cidade, ou seja, falando aqui em termos que eu não gosto muito de falar nesses termos, mas às vezes nós somos obrigados. Obrigado. A China teve que adotar essa dinâmica de acumulação que a União Soviética adotou durante a sua época, até porque era a única forma de socialismo que existia. E, em certa medida, é um socialismo que havia dado certo. Por quê? Porque derrubou a União Soviética, ela conseguiu criar, veja bem, Yara, a União Soviética, ela criou, em menos de 20 anos, capacidade produtiva instalada para derrotar o exército mais poderoso da história até então, que era o exército nazista. Então, é um modelo de sucesso, os chineses importaram esse modelo, né, essa dinâmica. Evidentemente, como tudo na vida, para encerrar a resposta, né, isso aí, essa dinâmica, ela teve um auge, assim, do ponto de vista tecnológico produtivo, e depois ela passou por um processo de decadência. Eu associo o fim da União Soviética também à decadência do Fordismo, né? Porque a União Soviética, em grande medida, ela é a cópia do Fordismo. Então, quando o Fordismo ele entra em decadência, ele leva as experiências socialistas juntas, né? Então, a China percebe isso com muita sapiência na década de 70, né? E inaugura uma nova dinâmica. Agora, o modelo soviético aplicado ao caso chinês, ele também teve muito mérito, né? Ou seja, a China inaugura em 75 o metrô de Pequim com trens, ferrovias, trens, trilhos, engenheiros, escadas rolantes produzidos na China. A China inaugura uma siderurgia própria entre a década de 50 e 70. A China consegue, por exemplo, lançar satélites artificiais ao espaço em 1971. E em 62 ou 64, então, falso engano, uma data ou outra, a China lança a sua bomba nuclear, né? Então, isso tudo é fruto também da utilização das possibilidades que a dinâmica soviética de desenvolvimento possibilitava ao país, né? É assim que eu vejo aí a contribuição, em poucas palavras, né? É um tema muito complexo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem questionamentos, né? E a China, como você já até falou, en passant, ela é alvo de muita mentira.
E a Shein, e com a Shein isso não é diferente. Né? E um dos alvos de críticas do Ocidente diz respeito à transparência. O site da marca, da plataforma, não faz menção à história ou mesmo onde está sediada. Informa-se tratar de uma empresa internacional. Nos últimos meses, isso levou a algumas sugestões de que o varejista deliberadamente minimiza as raízes chinesas em meio a tendências crescentes e polêmica política. Como que você avalia essas críticas e essa métrica que você chama de atlantista, né, do Atlântico, de achar que todo mundo tem que seguir aquela cartilha? Eu não vou nem entrar no debate sobre democracias liberais, para o povo não ficar com raiva de mim, mas eu penso como você, mas essa questão da transparência ela é uma coisa muito fundamental na moda, tanto que é o mote do movimento que eu represento aqui em Brasília, que é o Fashion Revolution, que é quem fez as minhas roupas. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse tipo de crítica. A grande questão, Yara, que eu acho o seguinte, a indústria têxtil, tá? Não vou falar da indústria da moda, porque não é a minha praia, eu não entendo disso, apesar de agora estar curioso, e apesar de ser um cara que se veste completamente fora da moda e tal, como já falei no começo, como falei aqui no começo, né? Mas eu acho que a própria indústria têxtil, ela é, vamos dizer assim, muito carimbada, né? Por ser uma indústria de baixa intensidade tecnológica, ela é carimbada como tipo de indústria, vamos dizer assim, afeita a condições insalubres de trabalho, a condições, a precarização do trabalho, né? E aqui também a gente não gosta de ficar contando mentira para as pessoas e pintando um país que não existe. A China tem problemas nesse aspecto, nesse tipo de indústria, né? Então, historicamente, os salários que a indústria chinesa pagava nesse setor de atividade eram muito baixos. Isso não quer dizer que esse salário fosse baixo a ponto das pessoas morrerem de fome, não é isso que eu estou falando, mas em comparação com outros lugares do mundo, né? Mas a China, mas o caminho que a China fez foi o mesmo que o Japão fez, a Inglaterra, que todos os países fizeram, a China também fez, né? Então, a China hoje já não tem, a indústria têxtil, por exemplo, é muito importante para gerar emprego na China, mas já não é o dínamo da economia chinesa há muito tempo, tá? Agora, com relação às críticas, bem, eu acho o seguinte, tem que olhar com a totalidade da coisa. Acho que existe hoje no mundo, só não percebe quem não quer, uma luta em que eu, você, todo mundo que está na política, mal ou bem, estamos envolvidas nela, né? Porque qualquer opinião que nós passamos hoje em relação à política nacional, à política do bairro, à política dentro da própria casa, ela é permeada por essa luta ideológica e política e tecnológica entre China e Estados Unidos, né? Isso entra na nossa casa, né? Então a China hoje, ela é, por exemplo, eu vou pegar mais pela totalidade, menos pelo particular, que essas críticas da indústria têxtil, porque eu acho que fica mais fácil de desenvolver o meu raciocínio dessa forma. Eu enquadro essas críticas que você colocou aí dentro de um espectro que envolve o seguinte: o Fantástico, esses dias, um tempo atrás, Fantástico, Rede Globo, ela fez uma reportagem sobre a origem do vírus de Wuhan, né? E dando a entender que nessa reportagem que o vírus ele foi fabricado em laboratório e escapou de laboratório, né? Isso vem logo depois o Joe Biden ele reabrir essa discussão sobre a origem do vírus, né? E responsabilizando a China pelo vírus. É evidente que o Joe Biden sabe que o vírus não foi fabricado em laboratório, é evidente que ele sabe que a China, enquanto país, assim, não tem responsabilidade em relação ao surgimento do vírus, mas ele é um político, né? E então nós estamos diante do que eu chamo de uma tempestade semiótica contra a China, que está apenas no começo. Está apenas no começo, né? Eu vou falar na minha área, por exemplo, Yara, hoje, cada vez mais, eu sou um professor universitário, eu dou aula, eu faço extensão e pesquisa, e tenho as obrigações de publicações, publicar em revistas acadêmicas estrangeiras, nacionais. Cada vez mais, está cada vez mais difícil publicar artigos científicos na minha área, que é economia, história, geografia, que sejam, entre aspas,
não simpáticos à China, mas algo menos crítico do que o normal, do que se fosse o contrário. Não é, até um desabafo isso, não são poucos os pareceres que eu recebo em que o parecerista pede para que eu mude trechos do meu texto para que esse texto seja aprovado na revista, porque o texto é muito pró-China, vamos dizer assim. Porra, eu estou fazendo ciência, estou mostrando dado, estou colocando estatística, não estou simplesmente ali pragueando a minha ideologia, né? Não cabe isso nesse tipo de coisa. Então, essa luta está em todos os aspectos da nossa vida social, mesmo sem a gente saber, né? Então, é isso, basicamente. Eu explico essa coisa da transparência. Pessoal, o que é companhia americana ou europeia para falar de transparência, né? Cá entre nós, né? De repente, agora, por exemplo, descobriu-se um tempo atrás que a Alstom montou um esquemão de corrupção, por exemplo, para fazer para a expansão do metrô de São Paulo, de coisa de 500 milhões de dólares. E ninguém fala disso, né? Então, agora, o único capitalismo que é sujo no mundo é o brasileiro, né? Até que teve a Operação Lava Jato, que varreu o nosso capitalismo, e o chinês agora, né? Ou seja, isso é uma hipocrisia, né? A transparência e tal, isso é de uma hipocrisia que não tem, aliás, a hipocrisia é o que manda hoje, né, no mundo, né? Enfim, é triste. É triste, assim, a gente não pode perder o senso crítico, né? Eu acho que a gente tem... Eu só insisto no seguinte, a gente tem que criticar baseado na verdade, nos fatos, e não porque saiu uma matéria da BBC, eu também abuso, porque eles são tão anti-China que chega a ser desonesto o jeito. Aí, mesmo que traga alguma coisa relevante, eu já não confio mais. E quando eu fiz a divulgação da nossa live, teve uma amiga muito querida, vou até mandar um beijo para ela, para a Sara, que ela falou, eu fiquei cheia de receio quando eu comprei um pijama ótimo, porque eu adorei, porque isso é trabalho escravo. Eu falei, poxa, amiga, mas onde você viu isso? Ela, não lembro onde eu li, mas isso acho que já está tão dentro da minha cabeça, que na China tem trabalho escravo, que aí já vem, e como também a questão dos custos, né, muito baratos. Então, eu queria que você falasse desses dois aspectos. Se existe ou não trabalho escravo, que eu não gosto de usar esse análogo à escravidão, escravo é escravo, análogo à escravidão é o que a gente vive precarizado, né? E como é que a gente pode explicar de onde vem essa certeza ocidental de que o que vem da China a gente tem que vir com receios? Eu acho que tem muito a ver com o que você já falou aqui, né? Essa guerra semiótica que vai só se intensificar. E a moda, Elias, como a moda ela é um caleidoscópio de modernidade, ela está ligada à modernidade, ela não é só um produto, ela é identidade, ela é representatividade, ela é emprego. Então, ela é uma coisa que é muito fácil, que o capitalismo ele tem a capacidade de embalar o espírito do tempo para vender. E pela moda, isso é muito fácil, por várias questões, né? É fácil você ter uma máquina de costura, uma coisa simples de fazer, não é uma grande inovação tecnológica. E a China está dando uma surra em todo mundo nisso, né? Já tem algum tempo. Eu queria que você comentasse também essa história de trabalho escravo, continuar um pouco essa sua reflexão sobre essa crise semiótica, essa guerra semiótica. Então, a questão do trabalho escravo chega a ser uma piada assim, de mau gosto. Primeiro que trabalho escravo não gera trabalho trabalho análogo à escravidão, ou trabalho precário, o nome que se dê, ela é incapaz de gerar desenvolvimento econômico nos termos que a China alcançou. Ou seja, desenvolvimento econômico em que ela é capaz, por exemplo, de utilizar do Big Data, da inteligência artificial, da plataforma 5G para planejar sua economia. Ou seja, é impossível um país movido por escravidão ser capaz de chegar onde a China chegou, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o dado concreto, né? Porque não adianta a gente ficar falando que não é trabalho escravo sem apresentar nada. Eu peço para as pessoas acompanharem o World Wage Report da Organização Internacional do Trabalho, tá? E lá fica muito claro muitos dados. Por exemplo, a China nos últimos... entre 2008 e 2017, por exemplo, tá? Ela teve um aumento salarial médio de 280%.
os aumentos de salário na China, né? E isso não é somente aumento de salário, porque, tudo bem, aumentou isso, mas a produtividade do trabalho aumentou 500%, então teve redução de salário, é verdade. Mas o problema é que a China está crescendo os salários acima da produtividade do trabalho. Esse é um dado fundamental, né, para desfazer essa história de trabalho escravo. Então, a China tem, desde os anos 2000, operado mudanças institucionais que são movidas por intenções governamentais, mas também por uma classe trabalhadora muito combativa, no sentido do quê? De regulação do trabalho. E eles têm utilizado, Yara, o que é interessante, a regulação do trabalho, tá? Tem até uma orientanda minha, uma pesquisadora, que é a Melissa Cambuí, que trabalha com isso, né? Faz doutorado comigo, né? Eu sou orientador dela de doutorado. E no mestrado dela, ela coloca muito claro isso, ou seja, os chineses, eles conseguiram transformar a legislação trabalhista de algo que era para proteger o trabalho, para ser um instrumento para alargar o mercado interno. Né? Ou seja, não é somente você tem lei para proteger o trabalho, não, você está se utilizando dessas leis para aumentar o tamanho do mercado interno. Ou seja, as pessoas estão ganhando muito mais hoje do que há 10 anos atrás. Né? E a China, nesse sentido, os dados dizem isso, pessoal, é só buscar na internet, não é só sentar a bunda na cadeira e buscar, você vai ver, sabe? O único lugar do mundo em que existe valorização de trabalho de fato hoje é na China. Inclusive, na semana retrasada, o maior símbolo do mundo hoje, que é o de trabalho precário, que é esses entregadores de iFood, o governo chinês baixou de cima para baixo uma porrada em que obriga os empresários desse setor de atividade, que se expandiu com a pandemia, a pagar salários acima do salário mínimo, direito à saúde e outros direitos sociais, que aqui no Ocidente está indo para o buraco, né? Então, olhando em perspectiva histórica, comparativa, inclusive, quando a gente observa o caso chinês, nós observamos o seguinte: o mundo ele sai de uma época de welfare state, ou seja, em que o direito social ele existia de fato na Europa. O próprio Brasil, os direitos sociais chegaram a um auge, e que quando acaba a União Soviética, esse welfare state vai sendo desmontado aos poucos. Então, existe uma tendência à precarização do trabalho e perda de direitos pelo mundo. Enquanto que na China, ao contrário, a tendência da China é aumentar, vamos dizer assim, os direitos sociais, a ponto de eles estarem planejando alcançar 2030, porque a China tem muitos problemas ainda nesse aspecto, né? A China não é um país perfeito, é um país cheio de problemas sociais, inclusive, de desigualdade, etc, né? Em 2030, eles querem entregar o maior sistema de previdência social do mundo, né? E não é porque eles são bonzinhos ou não, é porque ou eles fazem isso, ou eles param de crescer. Esse que é o X da questão, né? Então, um pouco de pesquisa, paciência, que se acha resposta a essas questões. Esse modo de trabalho escravo na China não sobrevive a 5 minutos de pesquisa. Em relação aos custos de produção, eu acho que tem uma dupla resposta aí. Primeiro, a China tem uma taxa de câmbio, ou seja, a relação dólar e yuan, que favorece muito as suas exportações, principalmente essas exportações de têxteis. Então, exportar para a China fica muito barato, por conta da taxa de câmbio desvalorizada. Esse é um ponto. Outro ponto que barateia muitos custos de produção da China é a escala de produção, né? Ou seja, quanto mais produz, quanto maior a escala de produção, menor é o custo unitário da peça, do jeans, ou do tênis, ou da camisa, ou da gravata, vamos dizer assim. Então, acho que você tem uma questão que é puramente macroeconômica, que é a taxa de câmbio, tá? E também uma questão que envolve a formação de uma grande economia de escala em praticamente todos os setores de atividade da economia chinesa, inclusive no setor de moda, têxtil, etc, né? Não sei se eu respondi a questão a contente, mas... Eu respondi, mas é o que eu sempre falo, olha, a gente tem que estudar, né? Para a gente poder criticar, a gente tem que se basear em dados. É por isso até que eu trouxe você aqui, para as pessoas se despertarem para a importância que é não acreditar em tudo que lê, né? Sempre criticando, gente. Pensamento crítico é imprescindível, mas a partir de dados, né? Não é a partir de achismo, não. Eu vou pedir para o Fred, eu até esqueci de mostrar, é tão gostoso ouvir você falando, que eu até esqueci dele mostrar, eu queria que ele mostrasse os designers de moda, alguns designers da China, que você tem que conhecer, porque é o seguinte, Elias,
A China ela é a maior exportadora mundial de roupas. O valor cotado em 142 bilhões de dólares. E além de produtora de peças, que sempre foi, essa coisa, você pode chegar e dar uma olhada na sua etiqueta, é made in China mesmo. Ela tem se transformado num centro de designer, né? Tem aquela Shenzhen, né? É uma capital lá, é o Vale do Silício. Ali eu tenho pesquisado muito ali, e o designer ele é a cadeia de valor que você cria, que agrega valor. Produzir roupa não é tão caro, mas você desenhar roupa é a economia criativa, é o que agrega valor. Né? Ou seja, a economia chinesa ela está se sofisticando. Né? Ela tem se elaborado melhor, né? Muito, por exemplo, esse celular aqui é um Xiaomi, eu comprei propositalmente, é melhor do que para mim do que o iPhone, em todos os sentidos. Assim, eu sou daquela que eu prefiro financiar o Partido Comunista Chinês. E eu queria que você explicasse para mim, uma coisa, parece um nome feio, mas é a economia do projetamento, que é uma coisa muito fascinante, porque ela diz respeito à racionalidade aplicada ao desenvolvimento dos países. Eu gostaria que você, que aliás foi o motivo principal de eu trazê-lo aqui, é para explicar para o maior número de pessoas o que é economia do projetamento. E de palha, se você pudesse também contar um pouco da sua história com a China, que é uma história muito inspiradora. Então, volto para você a palavra. Tá bom, vamos lá. Bem, eu estudo a China oficialmente, quando eu falo oficialmente, quando saiu, quando teve o primeiro artigo meu aprovado para um seminário, por exemplo. Então, teve o seminário de iniciação científica em geografia na USP de 96, né? E eu submeti um trabalho sobre a China que foi aprovado, então, de 96 a 2001 a 2021, dá 25 anos. Então, há 25 anos que eu produzo ciência, do meu jeito, sobre a China. Mas o meu tema de pesquisa não é a China em particular, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, né, que eu não me considero especialista, até porque eu acho que especialista é o intelectual do neoliberalismo, né? Eu acho que tem disso. Eu também tenho minhas manias conceituais, que um dia no divã eu explico num outro momento eu explico para as pessoas em formato de divã, né, os meus dramas, né? Mas conceituais, teóricos, categoriais, etc. A minha grande questão era responder, quando eu entro na universidade, em 93, já denunciando a minha idade para quem gostaria de saber, entrei bem novinho na universidade, tá? Por que a União Soviética deu errado? Já que eu me via como comunista, já em 93, né? Por que a União Soviética deu errado? E se o socialismo era ou não uma possibilidade real? Ou se era um sonho, uma coisa de utópico, ou seja, eu comecei a ter aliás, até hoje, o que me move é essa obsessão de entender se o socialismo pode funcionar, né? Então, a minha vida como cientista é tentar buscar respostas dessa questão. Pode o socialismo funcionar? Ou seja, então eu estou tentando responder isso há 25 anos, e eu acredito que eu tenho conseguido responder essa questão com algum sucesso, né? Então, a China que acabou sendo que a unidade de análise, até porque é o país que, apesar do que acham dela até hoje, a esquerda, que é um país capitalista, isso, aquilo, na década de 90, eles não aquela experiência não cai, e eles continuavam se afirmando como um país socialista, como isso, como aquilo, socialismo com características chinesas. Aquilo me chamou a atenção e acabei meio que pegando embarcando naquela onda quando não era uma onda, ou seja, hoje virou moda isso da China, né? Eu comecei a estudar a China quando a moda era falar o seguinte: olha, a China, isso aí não aguenta muito tempo, porque ela é uma ditadura de partido único, e ditadura de partido único não combina com crescimento econômico. Então, existe uma literatura que até hoje muita gente usa, que é uma literatura bem terraplanista, né? Que relaciona crescimento econômico com a internalização de instituições anglo-saxãs de democracia, enfim. Então, a China não ia dar certo, tudo era uma questão de tempo para aquilo dar errado. E acabou que todo mundo entrando pelo cano, né? Inclusive os Estados Unidos, né? Então, a minha trajetória é um pouco essa. Sobre a questão do projetamento,
Eu tenho percebido ao longo dos anos, pelo menos desde a crise de 2008, porque 2008 é muito paradigmático, né? 2008 você percebe, por exemplo, que a China reage àquela crise com 96 conglomerados empresariais estatais, traduzindo aqui, ou seja, 96 conglomerados empresariais do princípio ativo da Petrobras, executando milhares de projetos de forma simultânea, com 30 bancos de desenvolvimento, ou seja, 30 bancos como o BNDES, criando literalmente moeda, para financiar esses milhares de projetos. E eu comecei a perceber, e aí eu comecei a compartilhar com meus amigos, como Alexis Dantas e outros, a Carlos Espíndola e outros, o seguinte: olha, eu acho que se nós fomos na filosofia e percebemos que teoria e história não são coisas separadas, ou seja, os conceitos eles são criações históricas, existe uma necessidade de reconceituar aquilo, porque aqueles caras não param de crescer 40 anos. E o que eles estão fazendo agora, ou seja, essa intervenção em massa do Estado na economia, ela não é fácil de se explicar a partir das teorias de desenvolvimento que eu ensino na universidade, né? Então, a partir daí, eu começo a fazer uma busca solitária, eu e com meus amigos, evidente, né? De um corpo conceitual para poder explicar aquele fenômeno. E eu me deparo com um livro de um economista chamado Inácio Rangel, chamado Elementos de Economia de Projetamento, que é um livro de 59, que eu sempre falo isso, é um livro difícil de ler, é um livro horroroso para ler, é um livro de microeconomia para engenheiro, um livro técnico, sabe? Eu só fui entender o que eu estava querendo falar ali depois da 9ª vez que eu li aquele livro, né? Em que eu percebo que ele tá observando as novidades trazidas pelo projeto Sputnik na União Soviética e a reconstrução europeia e as novas regularidades que aquilo enseja, e ele fala o seguinte: olha, existe planejamento econômico, mas a arte de projetar, ou seja, você pegar projetar uma ponte, uma ferrovia, uma estrada, isso também tem que se criar uma ciência para poder fazer isso. Então, cria-se a ciência do projetamento. Então, lendo esse livro, eu falo, opa, eu acho que aí tem uma pista nesse negócio aí. Ou seja, uma economia em que o Estado ele restringe absurdamente a chamada livre ação do mercado. Então, ao restringir a livre ação do mercado ou da lei do valor, essa economia pode ser voltada para o longo prazo, tá? Então, e o longo prazo é o projeto, né? Então, quando eu olho para a China, o que eu percebo? Eu percebo, desculpa eu me alongar na resposta, mas falta mesmo de capacidade de síntese, mas um dia eu resolvo isso e tal. Eu já estou fazendo terapia, pessoal, para esse tipo de coisa, fiquem tranquilos, tá? Eu percebo que a partir de 2008, tá, o Estado chinês ele começa a investir em políticas industriais proativas em matéria de ciência e tecnologia. E desde então, vem surgindo na China tecnologias, inovações tecnológicas disruptivas, que é o 5G, que é o Big Data, que é a inteligência artificial. Eu estou observando isso aqui na minha loucura do meu quarto, isolado, na frente do computador, estou percebendo esse treco aí, entendeu? Chegou na moda. Eles, por exemplo, lideram roupa para Avatar, viu? Não, sim. Eles lideram tudo, é impressionante. Aí eu percebo o seguinte, que o governo chinês começou a utilizar desses instrumentos, essas inovações tecnológicas disruptivas, para planificar a sua economia. Então, a capacidade do Estado em planejar a economia se elevou. Ao se elevar, do ponto de vista da teoria econômica e da sucessão dos modos de produção, percebe-se uma elevação da capacidade de domínio humano sobre a natureza. E onde que eu percebo essa elevação da capacidade de domínio humano sobre a natureza? Na capacidade dos chineses em elaborar e executar projetos. Né? Então, quando eu falo projeto, não estou falando de uma operação contábil, né? Eu estou pegando o custo-benefício, que é o que nós ensinamos no curso de economia, que é sobre análise de projeto, e colocando o conceito de razão no meio. Então, uma figura na China, um economista de projeto, um engenheiro de projeto, que hoje são 2 milhões de pessoas que fazem isso na China, ele é uma pessoa que tem uma dupla ocupação. A primeira delas é garantir com que o país alcance os países capitalistas centrais em matéria de tecnologia, porque não existe socialismo possível com
com produtividade de trabalho menor do que dos países capitalistas, então a China tem que ultrapassar os países capitalistas nesse aspecto, daí essa corrida pelos semicondutores, e, por um outro lado, o esforço do quê? O esforço de restringir o desemprego a uma circunstância restrita ao capitalismo. Então, eles, por exemplo, aqueles 2 milhões de homens e mulheres, eles são obrigados a essa tarefa que eu falei primeiro, e também encontrar meios e maneiras de, nos últimos 10 anos, encontrar emprego e ocupação para 13 milhões de pessoas por ano. Ou seja, isso é um grau de planificação da economia, um grau de transformação da razão em instrumento de governo que jamais existiu na história nesse nível, né? Uhum. Ou seja, então é aí que eu começo a conceituar, já escrevi alguns artigos sobre isso com os amigos e tal, também eu tenho elaborado muito sobre isso, né? Eu ressuscito a economia do projetamento do Rangel com um novo nome, nova economia do projetamento, e hoje eu estou naquela fase da pesquisa e eu estou construindo os conceitos, as categorias basilares desse conceito novo que eu estou lançando na praça, ou seja, eu estou tentando fazer uma inovação intelectual e teórica que eu acho que tem algum peso, né? Não vai ser tão fácil o reconhecimento no imediato, porque a universidade é um lugar muito conservador, mas eu acredito que nisso nós estamos trabalhando, ou seja, nesse quase que novo modo de produção que a China inaugura, com essa capacidade de planejar cada vez maior, né? Eu acho que está aí uma pista de explicação para o sucesso econômico chinês, fora das caixinhas das teorias convencionais, tanto de direita quanto de esquerda, ou tanto heterodoxo quanto ortodoxo. Ou seja, eu estou aí tentando alcançar uma fronteira de conhecimento que tem me consumindo muita energia, inclusive, né? É isso. Olha só, Elias, eu vou ler aqui as mensagens que estão chegando. O Tony Sec, que é nosso secretário no PSB, né, da Juventude, muito obrigada, boa noite também. E tem o Carlos Maciel, dizendo que você é um homem que não gosta de polêmica. Mentira, ele está falando que você gosta de polêmica. E ele queria que você falasse sobre Taiwan. E tem até eu acho muito engraçado, eu gosto muito daquele Conexão Xangai, eu dou gargalhada com vocês, sabe? Do universal do particular, o raio jaburizador. E eu sei que o Wallace Moreira fala disso, né, da questão dos chips em Taiwan. Fala resumidamente para a gente aí o que você considera pertinente falar sobre esse tema aqui para o nosso debate. Muito obrigada pela pergunta, Carlos Maciel. Carlos, um abraço, um beijo no seu coração. Eu não gosto de polêmica. Estou falando sério, eu não gosto. Eu gosto, o que me encanta, Yara, eu sei que eu pareço não ser um cara sério assim, né? Mas eu sou um cara sério, tá? É que a gente tenta fazer ciência num nível, entre aspas, elevado. Então, se a gente for ficar nos levando muito a sério, nós não conseguimos viver, né? Se a gente vira robô, então a gente tem que dar risada de nós mesmos o tempo inteiro, porque senão minha companheira não aguenta, meu filho não aguenta, minha enteada não aguenta, meus amigos não aguentam, ou seja, então eu tenho que fazer piada comigo o tempo inteiro, né? Porque eu tenho que fazer ciência em um nível assim que exige um pouco da gente. Eu não gosto de zona de conforto, né? Não gosto de ficar na análise de zona de conforto. Eu quero estar na fronteira do conhecimento. Eu tenho essa ambição intelectual particular de estar na fronteira o tempo inteiro, né? Por isso que eu me esforço diariamente para chegar lá, para estar adiante do meu tempo, literalmente, não querendo parecer arrogante. Não é que eu gosto de polêmica, eu sou encantado pela dialética enquanto lógica, né? Eu não acredito em Deus, não acredito em diabo, eu não acredito em céu, não acredito em inferno, não acredito em bem, não acredito em mal, sabe? Nada disso faz parte do meu léxico, vamos dizer assim, particular. Então, eu sou obrigado a observar os fenômenos em processo histórico, tá? E, evidente, quando eu olho em processo histórico, eu julgo as coisas pelo movimento, né? O que move as coisas? A contradição. Então, não tem como você fugir da contradição. Então, obrigatoriamente, eu, como um cientista que eu tento me ver como tal, eu não tenho como fugir da contradição. Esse é o X da questão. Então, eu não gosto de polêmica mesmo, mas eu gosto de dialética, né? Ou seja, a mesma coisa, né, pessoal? Enfim. Eu não vou falar que a pessoa que inventa de ser fashion comunista, ela não gosta de treta, né? Eu não gosto nem um pouco de tretar.
Cara, a questão é que as pessoas fazem uma analogia, por exemplo, um dia eu falei que o socialismo, ele não é minha opinião, é do Marx, tá? Não é minha, não é dele, eu concordo com o Marx, tá? De que o socialismo ele é uma sociedade em que a produtividade do trabalho deve ser superior à dos países capitalistas. Essa é a métrica que define a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Eu falei isso no debate, quase apanhei. Sabe? Nossa, porque as pessoas têm uma ideia de socialismo como uma coisa que todo mundo é pobre, bonito, belo, as pessoas se abraçam, se beijam, é o idílico, é o mundo diarista. Não, pessoal, o socialismo ele é apenas um estágio superior de sociabilidade, ou seja, não é um mundo perfeito, Alice, o camponês na roça, sabe aquela coisa de intelectual de classe média que acha bonito o camponês ficar 24 horas por dia embaixo do sol? Eu não acho. Eu quero que as máquinas tomem o lugar dos camponeses, os camponeses vão para a cidade e vão desfrutar da urbanidade sobre o socialismo. Acho que é isso que eu quero para as pessoas. Não quero um cara 25 horas por dia embaixo do sol plantando, porque isso pode parecer romântico. Eu estou fora disso, entendeu? Sabe? Enfim, não gosto de polêmica. Taiwan, cara, Taiwan é o seguinte, é uma província chamada rebelde pelos chineses, eu concordo com que Taiwan é parte inalienável do território chinês, ela é praticamente um porta-avião dos Estados Unidos naquela região, não é? Mas que ela hoje guarda uma particularidade que é uma coincidência simplesmente assustadora. A China, ela está, em algumas tecnologias, ela alcança os países capitalistas centrais, só que daquela tecnologia, ou seja, aquele setor que vai definir o futuro da humanidade, ou seja, quem manda no mundo de fato, porque as coisas têm que se falar nesses termos, a China está 2 gerações atrás dos Estados Unidos, que é as tecnologias em torno dos semicondutores, ou seja, os chips de 5 e 7 nanômetros, ou seja, um chip menor que um vírus, vamos dizer assim, né? E quem tem essa tecnologia, pessoal, que tem instalado em seu território essa tecnologia, chama-se Taiwan. Simples assim, pessoal. Então, Taiwan, ela hoje, a minha visão, Brasil e Taiwan, olha só, Brasil e Taiwan são os 2 eixos estratégicos fundamentais da geopolítica americana para o mundo. Ou seja, eles não podem perder o Brasil ano que vem nas eleições, e Taiwan não pode ter um governo que simpatize com a China, ou que simpatize como o Kuomintang, que simpatize com a ideia de uma só China, ou seja, e que possa vir a colaborar com a China nesse aspecto tecnológico que é muito sensível, né? Então, esse é o X da questão. Então, é muito capaz os americanos criar um clima, vamos dizer assim, de que leve um confronto militar entre China e Taiwan. Eu não coloco isso fora de possibilidade. Por quê? Porque Taiwan é o local do mundo em que eles, desgraçadamente, eles que possuem, é lá que estão instaladas as fábricas capazes de construir esse arsenal tecnológico que a China precisa desesperadamente, né? É um tema muito interessante para a gente explorar de uma forma mais aprofundada. A Ximena também chegou aqui, Monteiro e Silva, boa noite, obrigada pela presença. E ela aqui tão assustada quanto eu, com o chip menor que um vírus, né? Mas é isso, a humanidade, a gente entrou num processo, né, que não tem mais volta. Aí eu queria que o Fred agora, aliás, nem precisa, Fred, é o seguinte, um dos grandes problemas da moda, que é uma indústria em nível global, Elias, que se fosse um país, seria do G7. Sabe, aqui no Brasil é a segunda maior produtora de primeiro emprego, só perde para alimentos e bebidas junto. E a moda, o chão de fábrica da moda, ele é genuinamente feminino. 80% da mão de obra da indústria têxtil, porque eu vejo a moda desde o cultivo da fibra até o descarte do material. Né? Infelizmente, as pessoas veem a moda na passarela, aquele oba-oba. A moda não é só isso, ela é muito mais. Ela é uma cadeia produtiva. Né? E, usualmente, essa cadeia de suprimentos da moda ela é associada ao impacto socialmente
socioambiental muito negativo. Globalmente, essa indústria é responsável por 10% das emissões de CO2. A moda emite mais CO2 do que os aviões comerciais, para você ter uma ideia. Com previsão de alcançar 25% até 2050. E este segmento ainda se utiliza de muitos recursos não renováveis. Por exemplo, quando a gente pergunta do que são feitas as minhas roupas, uma viscose ela é feita de celulose. Em muitos casos, você derruba florestas nativas para fazer viscose. Né? O algodão, que é a fibra natural mais usada no mundo, ele consome 1/5 de todo o agrotóxico usado no planeta. Ele é usado pelo algodão. E além dos produtos químicos, os pesticidas, como acabei de dizer, e uma outra praga, que é o microplástico, que é o poliéster, né? E que, ao mesmo tempo, é muito complexo você demonizar uma matéria-prima porque ela é barata. E eu sou daquelas que todo mundo tem direito a querer se sentir bonito, bem vestido, porque moda é também o seu jeito de se mostrar para o mundo, o que você veste. Tem um vídeo seu que eu gosto muito, que você conta a história de uma paquera que você levou umas flores, as flores murcharam, e que aquilo te despertou para a questão ambiental na China. E como a China é a maior produtora de moda, quando eu digo moda, eu digo a indústria têxtil, e agora também entrando nessa, o design, né, que é o que de fato te traz recurso, te traz riqueza. Conta para a gente o que o país tem feito para mitigar esses danos ambientais. Só lembrando que eu sou uma chata, que eu não acredito em moda sustentável. Sustentável é não existir, gente. É impossível ou você se desenvolve, ou você tem produção, ou você é sustentável. As duas coisas não funcionam. E uma das habilidades da moda, essa filha predileta do capitalismo, é criar nichos de mercado. Então, você cria o nicho da moda sustentável, o nicho da moda plus size, o nicho da moda gênero, né? Mas todas elas, independente do nicho, deixam um rastro, e é uma coisa muito séria, sobretudo nos oceanos e rios, né? É o maior, a gente fala muito do canudo, mas o que de fato impacta o meio ambiente é o microplástico que as suas roupas liberam a cada lavagem. Eu queria que você falasse sobre China e meio ambiente. Não, que eu estou lembrando dessa cena, né? Não, essa coisa de não me vestir bem e tal, mas se teve um dia que eu me vesti bem, foi esse, né, para encontrar com essa islandesa, né, cara? Porque eu coloquei na minha cabeça de que ela estava afim de mim, quer namorar comigo e tal, aquela coisa de conhece na hora, depois 5 minutos quer namorar, tá apaixonado, depois já pensa em namorar, e se a mulher desse trela, já tá pensando em casamento depois de 1 hora de conversa. Eu já fui esse cara, viu, pessoal? Eu já fui esse cara, isso tem cura, fiquem tranquilos, tá? Sabe, não tem... Então, eu fui lá, levei flores e tal, aquela coisa breguíssima, né? Enfim, mas o pessoal... Mas assim, aliás, a minha própria companheira fala que eu sou brega, né, cara? Então, você tem uma ideia que sabe, eu me visto mal e sou brega, ou seja... Fala para ela procurar, vamos dar um jeito nisso. Cara, eu sou o cara mais assim, talvez indesejável, né? Porque eu não me visto bem e sou brega, né? Eu gosto de música romântica, eu gosto de chorar, de sofrer. Eu gostava de sofrer até o final, eu gostava de, sabe, ligar o rádio naquela música que vai apertar mesmo no... Enfim, esse cara morreu. Brega, não fala mal do brega, não, por favor. Angela Horror. Eu estou falando da forma como as pessoas me veem, entendeu? Assim, sabe, o Elia brega e tal, gostar de música de corno, enfim, essa coisa toda, entendeu? Enfim, a questão é o seguinte, agora vamos modo sério, tá, pessoal? Essa questão de projetamento, racionalidade do processo de produção, eu acredito, Yara, que a China, ela vai alcançar um ponto do seu processo de desenvolvimento, que é o que eles preveem, em que role o que eu estou elaborando aqui na minha cabeça na hora que eu estou a resposta, né? Que role o que o Engels dizia no livro Dialética da Natureza, em que ia chegar um momento em que o homem se reconectaria com a natureza. Quando eu falo homem, não é sendo machista, estou usando
a palavra, o ser humano se reconectaria com a natureza. Eu acredito, e para haver essa reconexão com a natureza, deve haver, contraditoriamente, dialeticamente, a elevação da técnica. E a elevação da técnica não tem como acontecer fora de um adensamento das relações entre ser humano e natureza, ou seja, é uma relação contraditória. E acredito que a China, ela conseguiu planificar de tal forma essa relação hoje entre ser humano e natureza, em que ela planeja, por exemplo, em 2050, aliás, 2060, chegar à emissão zero de carbono. Vai se alcançar um pico em 2030, mas em 2060 vai zerar a emissão de carbono. E para isso, a China já é o país, por exemplo, a China ela sozinha já investe mais em tecnologias de energia verde renováveis, mais do que a Alemanha e Europa, Estados Unidos e Europa juntos. Né? Por quê? Porque eles têm um sistema político que privilegia, por exemplo, eles puderam construir em 20 anos 40 mil quilômetros de trem de alta velocidade, levar metrô para milhares de cidades, né? Então, e criando condições para trocar o automóvel pelo trem, pelo metrô. Nos Estados Unidos isso é quase impossível, porque existe um lobby do petróleo muito grande. No Brasil também nem se fala. Então eu acredito que os chineses, eles têm um problema sério de meio ambiente, eles estão encaminhando soluções para isso, tá? E o que eu chamaria, porque uma das características da nova economia do projetamento é a criação de conglomerados empresariais fora do que os economistas chamam de sistema de preço. Então, você pode manter uma empresa funcionando por 10, 20 anos com prejuízo. Por quê? Porque já se planeja o mercado futuro para aquela empresa. Então, agora que o mundo está se vendo diante de uma questão ambiental grave, a China já tem empresas, vamos dizer assim, capazes de entregar para o mundo as tecnologias necessárias para enfrentar essas questões. Então, acho que a China hoje era um grande problema ambiental, ao mesmo tempo que as grandes soluções para a questão ambiental estão sendo gestadas por lá, né? Acho que essa que é a magia da coisa, né? Ou seja, a contradição, e perceber que esses caras estão muito, eles começaram muito atrás, hoje estão muito na frente de todos os países do mundo no que tem preocupações com energia verde. Por exemplo, aqui, eles, o último plano quinquenal, um plano quinquenal que eles começam agora esse ano, o 14º, tem um plano quinquenal paralelo, que é um plano quinquenal verde, que prevê investimentos da casa de 200 bilhões de dólares em energia renovável, ou seja, isso não é qualquer coisa. Aqui no Brasil, todos seriam presos por conta de crime de irresponsabilidade fiscal, né? Lá não. Hoje teve a pérola, né, dessa. Ah, sim. Todo dia tem. Não, todo dia tem. O Guedes aí está falando agora que se não for aprovada a questão dos precatórios, vai comprometer até vacinação, ou seja, o cara ele se declara um nazista claramente, assim, sem o menor problema, né, cara? Assim, olha, assim, é eugenia mesmo, né? Ou seja, a ciência econômica hoje, em grande parte, ela serve para fins de eugenia, né? Tá aí o Guedes, né, para isso, para provar isso daí, né? Então, já acabou o bom humor. Isso, pois é, o meu também acaba, mas vamos voltar para o bom humor, porque a moda, apesar de ser, ela tem uma potência muito grande, sabe, Elias? Nessa questão ambiental, houve um episódio ainda no governo Temer, em que ele iria mudar a demarcação de uma área, que eu nunca vou lembrar o nome, eu falo que é Terra do Sol e não é, e que foi uma grita de ambientalistas, de políticos. Bastou um tweet da Gisele Bündchen e ele recuou. Né? Por várias razões, a moda ela é um ícone, ela é uma força de destruição, porque é um setor que degrada muito, e, ao mesmo tempo, de possibilidade de mudança. E eu vejo isso na China, que tem mudado, por exemplo, ao invés de ser o chão de fábrica do capitalismo central, que eu chamo de capitalismo, eu tenho até que ficar me observando, para agora criar design, agregar valor. Aí, até para a gente finalizar, que a gente já está mais de 1 hora aqui, vou liberar você, eu só quero ler aqui
os comentários das pessoas, quero agradecer a todos. Olha, a Bruna Pepper, ela disse que o que a deixa louca da cabeça com o capitalismo é que o único jeito de ganhar dinheiro numa quantia digna é produzindo excedente. A cadeia inteira depende de produzir muita quantidade. Aí tem a Bruna também comenta que se você não produz muito, você não vive. E a questão ambiental e social nesse modelo de economia não faz mais sentido. Se escalonar as práticas sustentáveis, ela deixa de ser. Eu fico bugada. Aí a Gia Dashi, minha querida amiga, que inclusive fez esse kimono que eu estou usando, da Parangolés, mas veste roupa, porque todo mundo veste. E ninguém anda pelado, né? Exceto em algumas comunidades, todo mundo se veste. Bem ou mal, você acha que é brega, amafoado, ninguém anda pelado, né? Isso é... Não, Aí ela tá... Carlos Marcel me falou, além de gostar de polêmica, é um galã. Pô, cara, você tá sendo muito generoso comigo, né, pô? Estou longe de ser galã, assim, de ser uma beleza convencional, pô. Você é um querido, Elias, meu professor, viu, gente? Eu sou do fã-clube do Elias, já falei para ele que eu já estou até mandando fazer as carteirinhas, fã-clube do Elias Jabbour. Aí ela está dizendo a Ximena que 70% da energia solar do mundo é produzida na China, e o Carlos Maciel falando que o Partido Comunista Chinês falou e faz, se for uma meta do partido, eles fazem. Que é isso, né? Essa organização pelo bem da prosperidade comum, né? Como é que é mesmo a expressão do Xi Jinping? A prosperidade comum. Que hoje, inclusive, saiu uma notícia que eu fiquei super impressionada, né? Vai botar para jambrar em cima dos ricos, porque ele quer reduzir ainda mais as desigualdades, um país que acabou de superar a extrema pobreza, e isso não é pouca coisa, né, Elias? Então, eu acho que é o maior feito da história da humanidade. Pois é, e para finalizar, eu quero aqui fazer propaganda do meu professor, eu ainda não consegui ler, ele tem esse livro, está lançando outros. Ele tem cursos lá no Classe Esquerda, um curso socialismo chinês, não, socialismo com características chinesas, que é muito bom. Eu terminei o curso emocionada, chorando, porque o Elias consegue passar para a gente esse amor que ele tem pelo conhecimento. E para fazer meu merchandising também, né? Esse aqui é o primeiro livro do Fashion Revolution, Revolução na Moda. Ele reúne textos de 16 mulheres, porque a revolução vai ser anticapitalista e feminista. Claro. Tá? Me desculpem os rapazes. E tem aqui um texto meu, né, que eu trabalho com essa questão moda e política, e o nome é Moda, a filha predileta do capitalismo. Eu quero agradecer demais a sua generosidade, viu, Elias? A sua disponibilidade de estar aqui falando de Frufru News. Agora acho que você perdeu o medo, a gente não fala de frufru, a gente fala de moda, é muito mais do que o que está na passarela e que infelizmente, a mídia nos mostra. Moda é muita coisa, moda é transformação, moda é poder, sabe? Moda é economia, moda é meio ambiente, porque ninguém anda pelado, e moda é capitalismo. Né? Antes a gente tinha indumentária, só foi com o sistema capitalista que isso virou moda. Né? Então, convido a todos a conhecerem melhor o trabalho do Elias, que é muito inspirador, e conhecer o meu trabalho também. Eu tenho textos escritos sobre isso, estou aí nessa batalha de propagar a palavra do Fashion Revolution, quem fez minhas roupas. Aí eu queria que você desse aí suas palavras finais para a gente, Elias. Quero agradecer, assim, foi, assim, talvez uma das melhores conversas que eu tive na internet, assim. Olha que eu faço quase todo dia, tem uma live, tem algo que eu faço na internet, e hoje talvez foi uma das mais descontraídas, melhores e tal, né? E eu peço para as pessoas me seguirem nas minhas redes sociais, né? Tem meus artigos acadêmicos, né, que é muito fácil de encontrar na internet, mas eu também me posiciono muito nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Eu tenho um programa toda segunda-feira, meio-dia, que vai ao ar, que, aliás, tem na internet, né? O Meia-Noite de Pequim, no canal da TV Grabois, né? Que eu falo por 10 minutos sobre a China, sobre algum tema sobre a China, né? E, em breve, vou estar lançando com o economista italiano Alberto Gabrielli um livro pela editora Boitempo, né?
que, ao que tudo indica, o nome do livro será China, o Socialismo do Século XXI, que é um esforço que eu e ele fizemos em conjunto para reconstituir alguns conceitos no materialismo histórico, como forma para fins de compreensão da China, do socialismo da China hoje, né? E também, no final do ano, deve sair pela Routledge, aliás, uma editora de Londres, a maior editora do mundo, um livro meu, com Alberto Gabrielli, que nós discutimos somente socialismo nesse livro, né? Então, estou produzindo, estou aqui tô na área, né? Ou seja, o que você sempre precisar de alguma coisa, me chame, né? Até porque eu também eu tenho um compromisso particular de me transformar numa figura que transforma o conhecimento em algo público, né? Ou seja, sair dos muros da academia, né? Sair dos muros da universidade, né? Pular esse muro e ir para a sociedade expor minhas ideias, expor o que eu penso, minhas polêmicas, entre aspas. Eu não gosto de polêmica, eu gosto da contradição. São duas coisas diferentes, tá? E é isso, obrigado. Um beijo no coração seu, Yara. Eu gostei muito de conhecer você e trocar ideia contigo. Um beijo no coração de todo mundo. Valeu. Muito obrigada, gente. Um beijo para todos. E eu convido vocês para o próximo, vai ser daqui a 15 dias, numa quinta-feira. Aí, quando eu já tiver a pessoa toda acertadinha, eu aviso para vocês. Quem quiser conhecer também mais do meu trabalho, é Yara Vidal, lá no Instagram. E aí a gente vai trocando ideias, tá bom? Muito obrigada, Elias. Obrigada a todos e beijos.